Se você tem mais de 60 anos e come ovo todos os dias, pode estar destruindo seus músculos sem perceber. Mas hoje você vai descobrir o jeito certo que pode reverter isso. Você não vai acreditar no que acontece com o músculo de um idoso que come ovo do jeito errado. Não é exagero, é ciência. E a maioria das pessoas com mais de 60 anos está cometendo um erro silencioso todas as manhãs, achando que está fazendo algo saudável, enquanto, na verdade, está desperdiçando uma das maiores oportunidades que o corpo tem de se regenerar. Mas antes de falar sobre o erro, deixa eu te contar uma história. Dona Maria tinha 67 anos quando percebeu que algo estava errado. Não foi de um dia para o outro, foi aos poucos. Primeiro, ela notou que subir as escadas de casa ficou mais difícil. Depois, levantar da cadeira exigia um esforço que antes não existia. Ela acordava cansada, mesmo depois de dormir 8 horas. O médico disse que era normal para a idade. Os filhos disseram que era normal para a idade. Até ela mesma começou a acreditar que era normal para a idade. Mas não era. O que estava acontecendo com o corpo de Dona Maria tem um nome. Chama-se sarcopenia. E ela estava sendo devorada por dentro sem perceber. A sarcopenia é a perda progressiva de massa muscular, que começa a se acelerar exatamente depois dos 60 anos. Estudos mostram que a partir dessa idade, o corpo pode perder entre 3 e 5% da massa muscular a cada década, e em alguns casos, essa perda é ainda mais rápida. Não é fraqueza de caráter, não é preguiça, é biologia. O corpo começa a destruir mais músculo do que consegue construir, e o resultado é exatamente o que Dona Maria estava vivendo. Cansaço, fraqueza, dificuldade de se mover, risco de queda, dependência crescente. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Essa história tem um vilão silencioso e um herói surpreendente. E o herói mora na sua geladeira, o ovo. Esse alimento humilde, barato, presente em praticamente todas as cozinhas do mundo, é uma das ferramentas mais poderosas que existem para combater a sarcopenia. Mas há uma condição. Ele precisa ser consumido do jeito certo, na quantidade certa, no momento certo. E é exatamente isso que vamos destrinchar nesse vídeo. Porque Dona Maria descobriu isso. E em menos de 4 meses, sua vida mudou de uma forma que ela mesma não acredita quando conta para as amigas. Vamos começar pelo básico para entender por que o ovo é tão especial. O músculo é feito de proteína. Para regenerar músculo, o corpo precisa de aminoácidos, que são as unidades que formam as proteínas. Não qualquer aminoácido. O corpo humano precisa de 9 aminoácidos essenciais que ele não consegue produzir sozinho. Precisa obter da alimentação. E adivinha? O ovo contém todos os 9 aminoácidos essenciais em proporções quase perfeitas. Na ciência da nutrição, existe uma medida chamada PDCAS, que avalia a qualidade de uma proteína, com base em sua digestibilidade e no perfil de aminoácidos. O ovo recebe a pontuação máxima nessa escala. 1, ponto final. Nenhum alimento natural chega mais perto da proteína ideal para o corpo humano do que o ovo. Mas não é só a proteína que faz do ovo um alimento extraordinário para pessoas acima dos 60 anos. Existe uma substância dentro do ovo que a maioria das pessoas joga fora ou ignora completamente. Está na gema. Chama-se leucina. A leucina é um aminoácido de cadeia ramificada, que funciona como um interruptor no corpo humano. Quando a leucina entra na corrente sanguínea em quantidade suficiente, ela ativa uma via metabólica chamada mTOR, que é literalmente o sinal que diz para o músculo começar a se regenerar e crescer. Sem leucina em quantidade adequada, não importa o quanto você se exercite, não importa quantas proteínas você consuma, o interruptor não liga. O músculo não se regenera da forma que deveria. E aqui começa o primeiro grande erro que as pessoas cometem. Muita gente com mais de 60 anos foi criada na cultura de que gema faz mal, que gema tem muito colesterol, que gema é perigosa para o coração. E por décadas, essas pessoas jogaram a gema fora e comeram só a clara. Resultado? Estavam consumindo proteína de boa qualidade, sim, mas perdendo exatamente a parte do ovo, que contém a maior concentração de leucina, de vitamina D, de vitamina B12, de colina e de zinco. Todos nutrientes críticos para a saúde muscular, neurológica e hormonal em pessoas mais velhas. A ciência atual é muito clara sobre isso. Para a maioria das pessoas saudáveis, o colesterol do ovo tem impacto mínimo ou nenhum sobre o colesterol sanguíneo. O fígado regula a produção de colesterol e quando você consome colesterol pela alimentação, ele simplesmente produz menos. O colesterol que realmente causa problema vem principalmente das gorduras trans e do excesso de açúcar, não do ovo inteiro. Claro, se você tem alguma condição específica de saúde, converse com seu médico. Mas para a grande maioria das pessoas, comer o ovo inteiro com gema e clara é não apenas seguro como é superior em termos de benefícios musculares. Dona Maria aprendeu isso com uma nutricionista que procurou depois de meses se sentindo mal. A nutricionista fez uma pergunta simples. Como você come seu ovo? E Dona Maria respondeu com orgulho. Só a clara, cozida, sem sal, sem nada. A nutricionista sorriu e disse, esse pode ser um dos motivos pelos quais seus músculos estão fracos. A partir daquele dia, Dona Maria começou a comer o ovo inteiro. E isso foi apenas o começo da transformação.
Mas quanto ovo uma pessoa acima dos 60 anos deve comer? Essa é uma das perguntas mais importantes e a resposta vai surpreender muita gente. Pesquisas recentes sugerem que idosos precisam de mais proteína do que adultos jovens, não menos. Isso contraria o senso comum de que pessoa mais velha deve comer menos. Quando falamos de proteína, é exatamente o contrário. O corpo idoso tem uma resistência anabólica maior, ou seja, ele precisa de um estímulo proteico mais forte para ativar a síntese muscular da mesma forma que um jovem ativa com menos proteína. Especialistas em nutrição esportiva e gerontologia recomendam que pessoas acima dos 60 anos consumam entre 1,2 e 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia para manter e regenerar a massa muscular. Uma pessoa de 70 quilos, portanto, precisaria de pelo menos 84 gramas de proteína por dia, podendo chegar a 112 gramas. Um ovo inteiro tem aproximadamente 6 gramas de proteína, ou seja, você precisaria de outros alimentos também, mas o ovo pode e deve ser uma fonte regular e frequente nessa equação. A recomendação geral para uma pessoa saudável, acima dos 60 anos, sem contraindicação médica específica, é de 1 a 2 ovos por dia no mínimo. Alguns protocolos nutricionais para pessoas com sarcopenia chegam a recomendar 3 ovos por dia, especialmente quando combinados com outros alimentos proteicos. O importante é que o consumo seja consistente, diário ou quase diário, e que o ovo seja consumido inteiro. Agora vem o segundo grande erro. E esse é ainda mais comum do que jogar a gema fora. É o horário. A maioria das pessoas come o ovo no café da manhã e acha que está tudo certo. E o café da manhã é sim um ótimo momento para consumir proteína. Mas existe um momento ainda mais poderoso para o músculo aproveitar a proteína do ovo. É logo depois do exercício físico. Quando você faz qualquer tipo de atividade física, mesmo uma caminhada mais intensa, uma sessão de musculação leve ou exercícios de resistência, o músculo fica em estado de catabolismo por um período. Ele foi estimulado, sofreu microlesões e agora precisa de nutrientes para se reconstruir. Existe uma janela de oportunidade metabólica que dura aproximadamente 30 a 90 minutos após o exercício, onde o músculo está extremamente receptivo à absorção de aminoácidos e à síntese proteica. Se você consumir proteína de alta qualidade nesse momento, o corpo aproveita de forma muito mais eficiente. Se você esperar horas, a janela fecha e o aproveitamento cai significativamente. Então, o ideal não é simplesmente comer ovo. É comer ovo no momento certo. Para quem pratica alguma atividade física, o ideal é consumir 2 ovos inteiros nos 30 a 60 minutos após o exercício. Para quem ainda não pratica nenhuma atividade, o café da manhã com ovos já é um ponto de partida excelente, mas o conselho é que a atividade física entre o mais cedo possível na rotina, mesmo que seja uma caminhada de 20 minutos ou exercícios de resistência com o peso do próprio corpo. Dona Maria começou a caminhar 30 minutos pela manhã, 3 vezes por semana. E ao voltar da caminhada, ainda com o corpo aquecido, ela preparava seus 2 ovos mexidos com azeite, uma pitada de cúrcuma e um pouco de queijo cottage. Em menos de 8 semanas, ela notou diferença. As pernas ficaram mais firmes, subir escadas ficou menos difícil, ela acordava com mais energia. Em 4 meses, o médico pediu exames de composição corporal e ficou surpreso. Dona Maria havia ganhado massa muscular, com 67 anos, algo que o próprio médico havia dito que seria muito difícil acontecer. Mas a história de Dona Maria tem mais um capítulo, e esse capítulo revela o terceiro grande erro que as pessoas cometem com o ovo: o método de preparo. Muita gente destroça os benefícios do ovo pela forma como o prepara. Fritura em excesso de óleo refinado, temperatura muito alta por muito tempo, adição de ingredientes que inflamam o organismo. Tudo isso compromete a qualidade nutricional do ovo e pode até transformar um alimento extraordinário em algo que trabalha contra o seu corpo. O ovo cozido é uma das formas mais eficientes de consumo. A proteína do ovo cozido tem biodisponibilidade de aproximadamente 91%, muito superior ao ovo cru, que tem biodisponibilidade de apenas 51%. Existe um mito de que comer ovo cru é mais saudável. Não é. O cozimento destrói a avidina, uma proteína presente na clara crua, que bloqueia a absorção de biotina, uma vitamina do complexo B, essencial para a saúde muscular e neurológica. Além disso, o cozimento aumenta a digestibilidade da proteína e elimina o risco de salmonela. O ovo mexido com azeite de oliva em fogo baixo é outra excelente opção. O azeite não apenas preserva os nutrientes, como adiciona gorduras monoinsaturadas, que têm propriedades anti-inflamatórias, algo especialmente importante para pessoas acima dos 60 anos, que geralmente têm níveis mais altos de inflamação sistêmica. O ovo no vapor, o ovo pochê e o ovo estrelado em azeite com fogo moderado também são boas opções. O que deve ser evitado é o excesso de óleo vegetal refinado, a temperatura muito alta que oxida as gorduras e destrói nutrientes termosensíveis, e a combinação com embutidos cheios de sódio e conservantes. Existe também um quarto erro que poucos conhecem:
E esse tem a ver com o que você come junto com o ovo. Certos alimentos, quando consumidos ao mesmo tempo que o ovo, potencializam absurdamente seus benefícios para o músculo. Outros competem pela absorção e reduzem o aproveitamento. Vamos falar dos que potencializam primeiro. A vitamina C, presente em alimentos como pimentão, limão, laranja e tomate, quando consumida junto com a proteína do ovo, melhora a síntese de colágeno e auxilia na absorção de ferro não M, contribuindo para a oxigenação muscular. Adicionar tomate picado ou pimentão ao ovo mexido não é apenas uma questão de sabor, é estratégia nutricional. A vitamina D é outro parceiro poderoso do ovo. O próprio ovo contém vitamina D na gema, mas a quantidade pode não ser suficiente para cobrir toda a necessidade de uma pessoa acima dos 60 anos. A vitamina D é essencial para a função muscular. Estudos mostram que a deficiência de vitamina D está diretamente associada à fraqueza muscular e ao risco de queda em idosos. Combinar o consumo de ovo com a exposição solar moderada ou, quando indicado pelo médico, suplementação de vitamina D, maximiza os resultados para a saúde muscular. O zinco, presente em alimentos como sementes de abóbora, castanha de caju e grão de bico, é um mineral cofator da testosterona, hormônio importante para a manutenção muscular, mesmo em mulheres acima dos 60 anos. Incluir fontes de zinco na alimentação ao longo do dia potencializa o ambiente hormonal favorável à regeneração muscular que o ovo começa a criar. Agora, os vilões. O café em excesso consumido imediatamente após o ovo pode reduzir ligeiramente a absorção de ferro. Não é um problema grave para a maioria das pessoas, mas quem tem tendência à anemia ferropriva pode se beneficiar de esperar 30 a 40 minutos entre o ovo e o café. O excesso de cálcio vindo de grandes quantidades de leite ou suplementos de cálcio, consumido no mesmo momento que a proteína do ovo, pode competir com a absorção de outros minerais. Mais uma vez, não é um problema para quem consome quantidades normais, mas vale a atenção para quem toma suplementos de cálcio em doses altas. O álcool é o maior vilão de todos. O álcool interfere diretamente na síntese proteica muscular. Estudos mostram que o consumo de álcool após o exercício reduz em até 37% a resposta anabólica ao treinamento. Para pessoas acima dos 60 anos que estão tentando regenerar músculo, o álcool é literalmente o oposto do que o ovo está tentando fazer. Um cancela o outro. Esse é um dado que surpreende muita gente e que raramente é dito com clareza. Dona Maria não bebia muito. Uma taça de vinho no jantar, algumas vezes por semana. Mas quando a nutricionista explicou esse dado, ela decidiu reduzir. E foi mais uma peça que se encaixou na transformação que estava acontecendo no seu corpo. Existe um quinto fator que eleva o ovo a um nível ainda maior de importância para pessoas acima dos 60 anos. E esse fator tem a ver com o cérebro, não apenas com o músculo. A gema do ovo é uma das fontes mais ricas de colina que existe na natureza. A colina é um nutriente precursor da acetilcolina, um neurotransmissor fundamental para a comunicação entre os nervos e os músculos. Sem acetilcolina suficiente, o sinal elétrico que o cérebro manda para o músculo não chega com eficiência. O músculo fica lento para responder. A coordenação motora piora, o risco de queda aumenta, e a sensação de fraqueza se instala mesmo quando o músculo ainda está lá. A deficiência de colina é extremamente comum em idosos e frequentemente não é diagnosticada, porque os sintomas, fadiga, névoa mental, fraqueza muscular difusa, são facilmente atribuídos ao envelhecimento normal. A ingestão adequada de colina para mulheres adultas é de 425 mg por dia, e para homens adultos é de 550 mg por dia. Um único ovo grande contém aproximadamente 147 mg de colina, quase toda na gema. 2 ovos por dia cobrem mais da metade da necessidade diária de colina, sem nenhum suplemento. Quando Dona Maria começou a comer 2 ovos inteiros por dia, ela não estava apenas alimentando seus músculos. Estava nutrindo a via de comunicação entre seu cérebro e seus músculos. Estava melhorando sua coordenação, sua agilidade, sua capacidade de reagir a um tropeço antes de cair. Estava, literalmente, reconstruindo a infraestrutura neurológica do movimento. Tem mais uma coisa que precisa ser dita. Uma coisa que a maioria dos vídeos sobre alimentação para idosos ignora completamente. O ovo sozinho não faz milagre se o contexto geral da alimentação for ruim. Ele é um herói, mas precisa de aliados. O que significa isso na prática? Significa que comer 2 ovos por dia, enquanto o restante da dieta é baseado em ultraprocessados, açúcar refinado, farinha branca e gordura trans, é como tentar encher um balde furado. O ovo faz sua parte, mas o restante desfaz. A base de uma alimentação que regenera músculo depois dos 60 anos precisa incluir proteínas de qualidade em cada refeição principal, não apenas no café da manhã. Peixe, frango, leguminosas como feijão, lentilha e grão de bico, queijos magros e iogurte natural são aliados do ovo nessa missão. Além disso, carboidratos complexos como batata doce, aveia e arroz integral fornecem o glicogênio que o músculo usa como combustível durante o exercício.
Sem glicogênio, o corpo começa a usar o próprio músculo como fonte de energia, um processo chamado catabolismo muscular, que é exatamente o que queremos evitar. E gorduras boas, presentes no azeite, no abacate, nas nozes e nas sementes, regulam os hormônios que controlam o processo de construção e manutenção muscular. A hidratação também é frequentemente negligenciada. O músculo é composto por aproximadamente 75% de água. A desidratação, mesmo leve, compromete a síntese proteica e a performance muscular. Pessoas acima dos 60 anos têm uma sensação de sede reduzida e podem chegar à desidratação sem perceber. Beber pelo menos 2 litros de água por dia não é recomendação estética, é fundamento fisiológico. Dona Maria hoje tem 68 anos. Um ano depois de começar sua jornada com os ovos, com a caminhada, com a alimentação ajustada, ela participa de uma aula de yoga para idosos 2 vezes por semana, sobe as escadas de casa sem pensar 2 vezes, dorme melhor, tem mais disposição para brincar com os netos. E quando conta sua história para as amigas da mesma idade, a maioria não acredita que a mudança começou com algo tão simples quanto a forma de comer ovo. Mas existe uma última coisa. Uma coisa que prometi entregar no final desse vídeo e que vai fazer você pensar no que está fazendo hoje à noite. Existe um momento específico do dia em que consumir proteína tem um impacto profundo na regeneração muscular durante o sono. Muita gente sabe que o corpo produz hormônio de crescimento durante o sono profundo. O que poucos sabem é que esse hormônio só consegue fazer seu trabalho de regeneração muscular se houver aminoácidos disponíveis na corrente sanguínea durante a noite. A maioria das pessoas vai dormir de 4 a 6 horas após a última refeição com proteína. Durante toda a madrugada, o hormônio de crescimento está sendo liberado, mas não encontra aminoácidos suficientes para trabalhar. A janela anabólica do sono é desperdiçada. Pesquisas recentes, incluindo um estudo publicado no Journal of Nutrition, mostram que consumir uma fonte de proteína de digestão mais lenta antes de dormir, como a caseína presente no iogurte natural integral ou no queijo cottage, aumenta significativamente a síntese proteica muscular durante a noite. E adivinha? Combinar essa proteína de lenta digestão com meia colher de sopa de pasta de amendoim natural, que contém leucina e gorduras que retardam ainda mais a digestão, cria um ambiente anabólico que dura praticamente toda a noite enquanto você dorme. Isso não substitui o ovo do dia, complementa. O ovo de manhã carrega o dia. O lanche proteico noturno carrega a noite. E o músculo, que não descansa nunca porque está sempre sendo reconstruído ou destruído, recebe suporte nas 24 horas. Dona Maria dorme com um copo de iogurte natural, com uma colher de granola e uma colher de pasta de amendoim. Simples, barato. E funciona. Assim como o ovo funciona. Assim como a ciência, quando traduzida para a vida real de uma pessoa comum, funciona. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre como o ovo pode regenerar o músculo de uma pessoa acima dos 60 anos do que 90% das pessoas que vão ao médico sem fazer as perguntas certas. Você sabe que o ovo inteiro é superior à clara isolada. Sabe que a leucina da gema é o interruptor da regeneração muscular. Sabe que o horário do consumo importa, especialmente após o exercício. Sabe que o método de preparo interfere na biodisponibilidade. Sabe que certos alimentos potencializam e outros sabotam os benefícios do ovo. Sabe que a colina da gema nutre a conexão entre o cérebro e o músculo. E sabe que dormir com proteína disponível na corrente sanguínea transforma a noite numa fábrica de regeneração muscular. Mas existe ainda mais. No próximo vídeo, vou revelar quais outros 3 alimentos, quando combinados com o ovo no mesmo prato, criam um efeito sinérgico tão poderoso na regeneração muscular que os pesquisadores chamam de combinação anabólica natural. Um desses alimentos você provavelmente já tem em casa e nunca imaginou que poderia ter esse efeito. Você não vai querer perder isso. Se esse conteúdo fez diferença para você ou para alguém que você conhece acima dos 60 anos, deixa o seu like agora. Esse gesto simples ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam dessas informações. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão continuar aprofundando temas que podem mudar a qualidade de vida de quem está na melhor fase da vida. Até o próximo vídeo.